para a carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36. Parabéns à igreja pela realização e ao ministério também, pela realização da escola bíblica e também pela temática do ano, que é o ano da fé. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 36. Eu sei que está no serviço de mídia da igreja e que também muitos já encontraram na Bíblia. Então nós vamos ler. A Bíblia diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Amados, olhar para a carta que foi escrita aos Hebreus é sempre instrutivo, é sempre orientador. Hebreus é uma resposta, Hebreus é um antídoto. Haja visto que a igreja do primeiro século, desde o seu nascedouro e inauguração no dia de Pentecostes, não teve quietude e tranquilidade duradoura. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, ainda estando na terra, ele alertou a sua igreja diversas vezes, como por exemplo em João, capítulo de número 16, e versículo 33, onde ele declara: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então fica a declaração verdadeira de que no mundo nós passaríamos e sofreríamos aflições. E é interessante que desde que a igreja abriu suas portas no dia de Pentecostes e começou a exercer o ministério que Jesus lhe entregou, ela passa também a ser sistematicamente perseguida, contrariada. A igreja se torna alvo daquilo que os homens entendem que não deve prosseguir. Eu acho muito interessante que a igreja não vai encontrar apoio na religião judaica, mesmo tendo nascido em Jerusalém, mas os judaizantes a têm como corpo estranho, não reconhecem Jesus como Messias que Deus prometeu. Tanto que o apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 11, declara: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A rejeição judaica, ela é muito forte, ela é agressiva, ela é violenta. Mas não bastasse isso, a igreja também passa a sofrer com a perseguição do império vigente da época, que é o Império Romano, com seus imperadores,
com seus Césares, que dominavam o mundo conhecido de então, e não tinham a igreja em boa visão, não olhavam aquele movimento como um movimento a ser apreciado, nem tampouco respeitado, tanto que o relato da história da igreja nos mostra que nossos irmãos eram levados ao feitos espetáculos, enquanto leões e feras os devoravam. Nossos irmãos eram muitas vezes arrastados pela rua até desfalecerem. Colocavam sobre eles vestimentas acaltroadas e lançavam fogo, enquanto a noite passavam, eles, incendiados, serviam de iluminação pública. Nossos irmãos foram crucificados. Tu diz que havia tantas cruzes de cristãos em via pública que estava faltando espaço. Tamanha brutalidade, tamanha a insensibilidade dos romanos para com a igreja. Então, ser cristão, assumir-se como servo de Cristo no primeiro século da igreja e em todos os que se seguiram até o século V, não era confortável, mas a Bíblia diz que nossos irmãos cumpriram o seu papel. No texto da carta aos Hebreus, está se tratando da maneira maldosa em que os judaizantes procuravam aliciar aqueles que se entregavam a Cristo para que voltassem ao judaísmo. Na verdade, o retroceder da vida cristã sempre foi um objetivo do inferno. O diabo e suas hostes não quer que você permaneça na igreja, não querem que você cumpra o ministério que Jesus te deu, não quer que você fique firme, não quer que você avance, não quer que você cresça, não quer que você desenvolva aquilo que Deus tem na sua vida. Mas, com o meu português pequeno, eu digo: que importa o que o diabo quer? Que importa o que pensam os demônios? Que importa a luta que eles têm contra nós? O que nos importa é saber que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas, diante de tanta argumentação, porque os judaizantes empregavam toda a sua capacidade de convencer, toda a sua capacidade de seduzir, para tirar os irmãos da fé, para arrancá-los da carreira cristã. Mas Deus levanta um homem, não permite que ele seja nominado como autor da epístola, não permite que nós conheçamos o seu nome, mas a inspiração que Deus lhe deu fica gravada, registrada nas páginas da epístola aos Hebreus. E ele começa mostrando, como em toda a carta, a superioridade de Jesus Cristo, tanto que no capítulo 1, versículo 1, ele diz: havendo Deus antigamente falado. É interessante a igreja moderna, né? No nosso tempo a gente decorava e não tinha, né, o print assim para a igreja ler com a gente, né?
E se a gente errasse a decora, passava com facilidade. Hoje é melhor ler no data-pronto, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Então perceba, Jesus é o assunto central da epístola aos Hebreus, e ela vai mostrar a superioridade de Cristo a todos os pilares e conhecimento do judaísmo. Mostra que Jesus é superior aos anjos, porque Deus jamais disse a anjo nenhum: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Mas a Jesus Deus disse: assenta-te à minha direita. Interessante que eu não acho na Bíblia Deus mandando ninguém sentar à esquerda, né? Mas isso é para outra hora. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos a escabelo dos seus pés. Na verdade, a gente não pode ser injusto com a Bíblia, né? A Bíblia diz que os bodes ficarão à esquerda. A Bíblia é justa. Vamos lá, seguimos. Então, nós temos que Cristo é superior a anjo, e Satanás, mesmo caído, é anjo. Então, nós entendemos, Jesus é maior que o nosso inimigo, ele é maior que Satanás. Também diz que Jesus é maior que Moisés. Moisés é chamado de um mordomo da casa. Jesus é o dono da casa. E a casa é mais do que a estrutura bonita do templo aqui em Birigui. Na verdade, a casa sou eu e é você. Jesus disse: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Nós temos, igreja, o privilégio de sermos a habitação de Deus. Deus habita em nós. E esta verdade é tão presente na igreja do primeiro século, pois eles não tinham templos, não tinham construções, reuniam-se de casa em casa, e quando perseguidos foram, reuniam-se nas catadupas, reuniam-se nas florestas, reuniam-se onde dava para reunir. Por quê? Porque é mais do que ter um lugar físico, é ser a morada de Deus em espírito. E é interessante, glória, é interessante, amados, que para a expressão habitar, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, existem duas expressões. A expressão paroikel. Paroikel mostra o visitante ocasional, que não fica muito tempo, que não altera nada e que logo vai-se. É como alguém que está hospedado num hotel, numa pousada, num resort. Você chega e te dão uma chave de acesso, mas você não tem o direito de mudar nada, você não tem o direito de alterar o layout do ambiente, e pressupõe-se que não ficará muito tempo, e a sua diária tem data de vencimento. Na vida de alguns, Jesus é paroikel, vem na sexta e sai domingo à noite, não mexe em nada, não altera nada, deixa o layout do jeito que estava. Esse é o paroikel. Mas também nós temos a expressão catoikel, e o catoikel
Kel tem o sentido de habitação de quem é dono, para quem você dá a chave e a escritura, dizendo: muda o que quiser, altera o que quiser, faça o que quiser. E eu creio que a maioria da igreja aqui em Birigui, na minha vida e na sua vida, Jesus é Catô e Kel. Ele não entra na sexta para sair no domingo. Ele entrou no dia que a gente o aceitou e ele não vai sair nunca mais. O dono pode mexer onde quer. O dono pode alterar o que quiser. O dono pode derrubar paredes, abrir portas. Para o dono não pode haver restrição. Não tem sala escura para o dono. Imagine se você fosse locar uma casa e o locatário dissesse para você, ou o locador dissesse para você: pode usar todos os cômodos, menos este. Neste você não entra, neste você não mexe. Eu tenho coisas aí que você não pode saber. Quem de nós locaria a casa? Eu acredito que ninguém. Porque se você vai morar, você tem que ter acesso a todos os cômodos. Não pode haver segredo. E eu só quero te lembrar, Jesus está morando aí. E ele precisa ter acesso a tudo. Pastor, é muito estranho o senhor falar desse jeito, porque Jesus é onisciente. É onisciente, mas não é entrão. Não sei se vocês entendem essa linguagem de entrão. Eu não conheço uma palavra mais polida para dizer. Mas ele bate na porta, ele não entra. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Então você pode até tentar esconder dele. Não está escondendo, mas pode até tentar. Agora, a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E uma das características dos ciúmes é sentimento de posse. Você não tem ciúmes do que não é teu. Do que não é teu você tem inveja. Inveja você tem do que não é teu. Agora, do que é teu, você tem ciúmes. E Jesus tem ciúmes de nós, porque nós somos dele. Ele tem o direito de reivindicar em nós o que ele quiser. Ele é o dono da casa. Ele não precisa bater na porta, ele tem que ter a chave. E nós somos tão educados que a gente até canta: pode entrar, a casa é sua. Interessante, né? Nós somos muito educados. Mas, como eu não vim falar aqui nem de Catô e Kel, nem de Parô e Kel, eu vou prosseguir. A Bíblia vai dizer que Jesus é maior do que todo o sacerdócio levítico e araônico. Eles ministravam os sacrifícios. Mas Jesus, ele é o sacrifício. E é interessante que todo o ministério levítico na Bíblia derramou sangue sobre o altar, sobre o propiciatório, para cobrir pecado. Mas o sangue de Jesus não cobre pecado, ele tira o pecado. Tanto que Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou de uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que a Bíblia está dizendo? Jesus não cobriu o teu pecado, ele aniquilou o teu pecado. É por isso que a Bíblia diz: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso que a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus,
Jesus. É por isso que a Bíblia diz: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, ou seja, nos torna puros de todo pecado. É por isso que nós estamos aqui. Não que nós não tenhamos pecado, mas mais do que termos pecado, nós temos Jesus, e onde tem Jesus, o pecado é aniquilado. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus também, de uma maneira muito tremenda, muito poderosa, vai mostrar que Jesus é sacerdote, ou sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. E eu acho isso fantástico quando é colocado no capítulo de número 4, a partir do versículo 14, onde a Bíblia Sagrada diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o verso 15 termina: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ao pecador arrependido, Jesus não oferece juízo. Ao pecador arrependido, ele oferece misericórdia, graça e ajuda. Não, eu vou dizer de novo: ao pecador arrependido, ele oferece misericórdia, graça e ajuda, pois o propósito dele não é destruir o pecador, é salvar o pecador. Não é jogar o pecador para baixo, é levar o pecador para cima. Não é deixar o pecador caído, é levantá-lo. Não é fazer com que o pecador pare na condenação, é fazer com que o pecador alcance salvação. Nós não pregamos o evangelho da condenação, nós pregamos o evangelho da salvação, do perdão, da misericórdia. Orabagachandarabacandaраmanai. Interessante que a partir do versículo 19 do capítulo 10 há uma exortação a se perseverar na fé. E a primeira coisa que está escrito é: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus aqui está dando uma informação tão poderosa que a mente do judeu precisava de fé para entender, porque dentro da liturgia do culto judaico, nenhum judeu jamais sonhou, jamais imaginou entrar no santuário. Você se lembra que tanto a estrutura de tabernáculo no deserto, quanto a estrutura de templo na ilha de Ormã, o Jebuseu, havia 3 divisões: o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o Átrio. Somente levitas e sacerdotes entravam ao Santo Lugar, e ao Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, Santuário, depois do véu, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o dia da purificação. Não se entrava lá todo dia, não se tinha acesso toda hora. Era um homem, uma vez por ano, entrando neste lugar. E quem não era levita não entrava nem no santo lugar, não, ficava no átrio adorando, como que do lado de fora. Mas aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: até hoje te ensinaram que você adora do lado de fora, que você cultua do lado de fora, que você espera do lado de fora, e que tem que ter alguém te representando do lado de dentro. Mas no cristianismo, quando Cristo do alto da cruz declarou: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não é de baixo ao alto, pois senão
conotaria o homem rasgando em direção a Deus, mas é do alto para baixo, conotando Deus rasgando o véu em direção ao homem. Então o convite da graça é: não adore do lado de fora, o sangue de Jesus te leva ao santuário. Não fique do lado de fora, o sangue de Jesus te dá acesso ao santuário. Então é um convite que quebra toda a liturgia judaica. Judeu entrava em sinagoga, mas no templo não. No templo ele ficava no átrio, no pátio, e era tão milenar a orientação que ninguém reclamava. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero você adorando do lado de dentro. E aí a minha pergunta é: por que às vezes nós como cristãos insistimos em ficar do lado de fora? Por que, pastor? Porque às vezes no culto nós parecemos espectadores. A gente vem para ver o que vai acontecer, ver quem vai pregar, ver quem vai cantar. E o convite da graça para nós que somos inteligentes é: não venha ver, venha participar. E aí Hebreus vai surgir como um antídoto à coadjuvância do cristão. O judeu ficava do lado de fora, esperando o sacerdote sair e declarar sobre ele a bênção. Não se exclui do cristianismo a figura da liderança, a figura pastoral, a figura de orientação, mas se inclui no cristianismo que o mesmo céu que o pastor orando clama, o crente orando também clama. O mesmo Jesus que o pastor servindo adora, o crente servindo adora. Foi o Senhor quem estabeleceu igreja. Não foi Pedro que diz: faça uma igreja para nós. Não foi João que pediu: estabeleça igreja. Foi iniciativa do dono, que a irmã cantou aqui, que a igreja tem dono. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É edificar, do grego oikodomeu, tornar firme, dar base sólida. A igreja não está na terra numa base flutuante, gelatinosa, movível pelo vento, não. Ela está firmada na rocha que é Cristo. A igreja tem base gregária, oh glória a Deus. A igreja tem base sólida, a igreja está firmada, e foi Ele quem estabeleceu. E me permita, eu não sou tão inteligente igual o pastor Emanuel Júnior, mas se ele não quisesse que a gente viesse para a igreja, frequentasse igreja, participasse de igreja, ele não teria instituído igreja. Mas agora parece que há um senso pequeno de dizer: não precisa ir na igreja, não precisa de pastor. Entenda uma coisa: se Jesus instituiu e se Jesus constituiu, é porque precisa. Eu não vejo Jesus fazendo o serviço de atendimento ao consumidor. Ele não pergunta para o cego: gostou da cura, filho? Ficou bom a visão? Ele não sai fazendo pesquisa de campo: o pão que eu multipliquei te agradou? Tem sabor de mel? Está sem açúcar? O peixe que eu estou te dando foi ao teu sabor? Você gosta de sushi, de sashimi? Eu não vejo Jesus fazendo pesquisa de campo. Eu não vejo Jesus perguntando para os discípulos. E agora me permita a contemporanização do argumento: vamos fazer igreja de parede branca ou preta? Vamos com luz ou sem luz? Vamos pôr música mais agitada ou mais melancólica? Quando é que ele fez pesquisa de campo? Vamos fazer um face a face, como disse o pastor aqui? Vocês estão felizes? Será que algum dia Jesus vai colocar um anjo para saber sua opinião no final do culto?
Está contente, servinho? Gostou do clima? O culto foi do teu agrado hoje? Você se sentiu relaxado? A terapia do amor te agradou? O descarrego te atingiu? Está saindo mais levinho, tá? Deu um dinheirinho para nós, deu. Se Jesus não fez tais pesquisas, é porque não é Ele que tem que se enquadrar no nosso padrão. Somos nós que precisamos nos enquadrar no padrão dele. Então, não espere que o pastor Emanuel Júnior ou qualquer pastor e nem eu coloque faça um lugar bonitinho com um cafezinho do lado, uma caneta bonita e um papelzinho escrevendo: dê sua sugestão. Diga como você prefere. Você pode fazer isso em muitas instituições. Vá ao seu restaurante preferido e diga: eu quero meu bife mal passado. Aqui, meu irmão, o cozinheiro entrega o prato feito. Se não, já imaginou se a gente tivesse que fazer pesquisa de campo para pregar? Irmãos, mandem no meu zap o que vocês querem que eu pregue hoje. Primeiro que a gente ia ficar louco, porque um ia dizer prega prosperidade, o outro diz prega libertação, o outro ia dizer prega cura, o outro diria prega sobre psicologia, o outro diz dá uma de coach, o outro diz prega falando língua estranha, o outro diria não fala língua estranha, o outro diria pula, o outro diria fica quieto, o outro diria levanta a mão, o outro diria fica quietinho, faça postura, o outro diria pega Mateus, o outro diria prega Salmo, o outro diria pega Apocalipse, e o embaixo já comentaria Apocalipse, o sangue de Jesus tem poder. Até porque nós não viemos aqui para demandar ou demandar, nós viemos aqui para obedecer. Porque hoje em dia parece que nós estamos entrando na igreja como quem entra num hotel de férias. Aqui eu sei que, eu não sei, vamos ser sinceros, eu não sei porque eu não conheço, mas em Mojimirim, a gente colocou climatizador, meu irmão, tem dia que é uma prova, porque um diz assim: diácono, aumenta a temperatura. Aí o diácono vai lá, tlop, tlop. 5 minutos depois vem outro e diz: estou com calor. Aí o diácono vai lá e põe para baixo, plop, plop. 5 minutos depois vem outro e diz: põe a pá para cima que está ventando muito em cima de mim. Dá vontade de dizer o seguinte: desliga tudo e deixa os miseráveis passar calor. Daqui a pouco a gente vai estar cobrindo demanda. Eu pintei a igreja em Mojimirim, ela era meio salmão, e eu pintei numa cor mais pastel, né? Como é que chama? Não sei, né? Pastel para mim era aquilo que a gente comia na feira, mas agora é cor de tinta. O mundo está virando de ponta cabeça, né? No meu tempo, você chegasse e falava cor pastel, a gente perguntava de carne ou de queijo, né? Mas hoje é cor, né? Aí tem gente que chega e diz: nossa, não ficou bom. No tempo do pastor Valdeni, porque você já parou para pensar que sempre quem não está é bom? Porque o pastor Valdeni é o meu antecessor. Ai, pastor Valdeni, se eles pudessem, eles faziam um busto para o pastor Valdeni e colocariam um alvo nas minhas costas. Mas quando eu for embora, eu vou virar o pastor Valdeni. No tempo do pastor Ângelo, mas eu fui embora. Isso aí, o sangue de Jesus tem poder, né? O pastor falou, principalmente se morrer. Não morrer, não vamos exagerar no desejo do povo, né, pastor? Não vamos exagerar o desejo do povo. Não, porque pastor Valdeni não fazia assim. Não, porque pastor Valdeni tinha esse método. Não é? Tem dia que dá vontade de escrever na testa: Valdeni. Então perceba
O convite do cristianismo é para você participar e não palpitar. Entra no santuário para dar e não só para receber. Larai onore mandaraba chorecanda. Eu já vou terminar, mas alguns textos, eu gosto do 23. Retenhamos firmemente a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A gente está ficando crente levado pelo vento. Desculpa a proximidade do evento e a complexidade do mesmo, mas já tem crente contestando. Será que Deus não quis ouvir a igreja? Por que o 22 não ganhou? Nós oramos, e quem diz que a tua oração faz Deus ser obrigado a alguma coisa? Desculpe, o evento é próximo e seria até covardia, mas como o pastor Júnior falou, às vezes a gente não aguenta. Ai, mas não teve profecia? E onde é que Deus mandou você se nortear por profecia? Onde é que foi? Se profecia fosse tudo de Deus, hoje eu estava no México, porque um dia profetizaram para mim, eu dirigi um ponto de pregação, daqueles que pegam fogo só de ser saudar. Saúde, a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos já começavam a gritar, sapatear, pular. E um dia alguém empolgado, vendo eu pregar, achando que eu pregava alguma coisa, disse: meu servo, eis que eu te levo para a missão. Tu serás missionário no México e tu sentirás o gosto da tequila. Eu pensei, não, isso aí não é nem da carne, isso aí é do osso. Ou eu vou ser missionário ou eu vou ser cachaceiro? Tem que escolher, né? Tem que decidir. Qual dos dois que eu vou ser? Vou lá para ganhar alma ou para beber tequila? Só faltou o irmão dizer: arriba! Não é porque está com 3, 4 línguas estranhas na boca que você tem que acreditar, não. Não. E outra, eu sempre segui uma coisa: profecia, ela não tem que me emocionar quando é declarada, ela tem que me emocionar quando ela se cumpre. Eu vejo gente recebendo profecia, eu acho maravilhoso. A pessoa chega para a pessoa e diz assim: minha serva, chora, se escabela, bate a cabeça. Aí depois que a pessoa profetizou, chega para a pessoa e pergunta assim: você entendeu o que a irmã falou? Não entendeu, porque estava se descabelando. Quer ver se um profeta é de Deus mesmo? Quando vier para profetizar para você, olha nos olhos da pessoa, não esboça a reação. Onde é que está na Bíblia que eu tenho que chorar quando alguém está profetizando para mim? Tem gente que marcha recebendo a profecia, deixa o profeta aqui e sai andando. Oh, meu Deus, está falando. Mas está falando, mas você não está ouvindo. Presta atenção, a Bíblia diz que o culto é racional, é inteligente. Vem profetizar para você? Escuta. Mas no pentecostal tem esse defeito, parece que tem que ter um tchan. Tem que ter um mover, tem que ter uma reação exacerbada. Tanto é que muitos crentes, se alguém chegar para ele conversando normal, profetizando, ele diz: nem falou língua. E onde é que está na Bíblia que quem profetiza tem que falar língua? São dons diferentes, até na Bíblia são dons diferentes. Língua é um dom, profecia é outro. Mas a gente gosta de sentir o arrepio, não gosta? Ai, sentiu o arrepio, ui, Senhor. Onde é que está esse versículo na Bíblia? Acha aí a menina que está pondo todos os versículos que eu coloquei. Te darei esse arrepio. Não está na Bíblia. E o que não está na Bíblia, irmão, é crendice nossa. Só que isso aqui não é crendice nossa. Retenha a confissão da tua esperança. Aconteça o que acontecer, retenha a confissão da tua esperança. Retenha o que você recebeu.
continue crendo, continue acreditando. E a Bíblia vai dizer, e aí eu vou para terminar mesmo, versículo 36, porque necessitais de paciência. Paciência está relacionada à perseverança ativa. Não é cruzar os braços e esperar, é agir de conformidade com o que crê. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então promessa não vem antes da vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus, depois a promessa. Então nós temos que ser maduros para isso. Vida cristã não é um playground infantil, que você já corre para o escorregador da vitória, fica girando no gira-gira do milagre. Vida cristã tem preço, e a vontade de Deus vem antes da sua promessa. Deus quer mais te ver na posição, porque não adianta dar presente para quem está fora, presente é para quem permanece dentro. E nós precisamos mais do que nunca ter senso de perseverança. Tem uma palavra bonita que está aí em voga hoje: resiliência. Você precisa ser resiliente, meu irmão, aguentar firme. Jesus não disse que quem está na palavra não vai vir vento, não vai vir chuva e não vai vir rio. Ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o vento continuou soprando, o rio continuou batendo, as águas continuaram. Ser crente não é viver em Marte, ser crente é viver na terra. Ser crente não te difere nas coisas que são comuns das pessoas. Não, eu sou crente agora, eu nunca mais vou ter uma gripe. Quem falou? Nós passamos por uma pandemia, foi fantástico. Você vê, a fé das pessoas acabaram porque pegaram o vírus. Ai, Senhor, eu orei para o Senhor não deixar eu pegar o corona. Não, irmão, você não pegou não, foi ele que te pegou. A gente não quer ser mais resiliente. Qualquer coisa tira a crente da igreja hoje. E olha como nós estamos ficando lindo. Eu não posso falar daqui porque não conheço, eu sou um convidado, eu tenho muita honra de estar aqui. Mas lá em Mojimirim tem uma moda agora. A pessoa briga com a outra na igreja, fica de mal, aí o processo é o seguinte: ai, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Mas irmã, você já foi falar com a irmã que você está brigada com ela? Ai, não. Ai, mas eu também não quero. Eu já perdoei, só quero sair. Conversa fiada. Aí sai. Aí monta lá a igreja: Assembleia do Cristo Rei da Missão Salve Aleluia. Não tem firmeza, não tem resiliência. Onde é que a Bíblia diz assim? Acha aí para mim, minha filha, agora aquele versículo que diz assim: quando teu irmão te ofender, mude de igreja. Onde é que está esse versículo na sua Bíblia? Quando você tiver problema na igreja, sinta e sai fora. Onde é que está isso na Bíblia? Mas a Bíblia diz: se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão, volta e apresenta a tua oferta. Onde é que está mudar de igreja aí? Onde é que está mudar de ministério? Eu estou achando lindo os obreiros de hoje. Eu fui obreiro do pastor Tonhão. Eu não sei se o senhor conheceu o pastor Tonhão. E eu comecei a pregar na época do pastor Tonhão. E um dia eu cheguei para o pastor Tonhão todo animado, começando a pregar. Nunca aprendi a pregar, mas pelo menos começar eu comecei. E aí eu estou lá todo animado, eu disse: pastor Tonhão, eu recebi um convite para pregar. Ele virou para mim e disse daquele jeito dele: meu filho, hoje eu preciso de você, hoje no culto. Não aceito o convite.
Eu disse, oba, hoje eu vou pregar aqui na congregação, Jardim São Vicente, vai ser benção. Botei meu terno, sapato, né? Joguei o avanço para cima da carcaça e fui para a igreja. Cheguei lá, o pastor Tonhão falou assim para mim, filho, estou com um problema. Eu disse, qual, pastor? O banheiro dos homens está entupido. Eu disse, pastor, então, desculpa, mas eu não tenho roupa. Ele disse, eu trouxe uma camisa. Me deu uma camisa do vereador que perdeu a última eleição. Quebra essa lá para nós. Fiquei meio sem jeito, né? Tirei meu terninho, botei a camisa do vereador, peguei aqueles desentupidor que você abaixava assim, ó, e fui para cima. Entrei no banheiro, parecia que Satanás tinha obrado naquele lugar. Parecia que o capeta tinha ido lá. E afoga aquele negócio, e joga água, e afoga, né? E ele disse assim, meu filho, se tiver muito difícil, joga o diabo verde. Quase que eu disse, o diabo é o Senhor. Está repreendido. E foi diabo verde, diabo amarelo, diabo cor-de-rosa. Comecei a xingar o diabo no final. Acabei a limpeza, acabou, desentupiu e tal, né? Além de ter a obra, tinha um sabonete que um filho de crente deixou cair dentro do vaso. Aí o sabonete, entendeu, né? Não precisa detalhar. Limpei, lavei. O tempo que acabou o culto, acabei de fazer a obra no banheiro. Subi. Até ontem o pastor Tonhão não me disse obrigado. Já foi embora, Jesus já levou. Você acha que ele me deu o prêmio de obreiro limpador de banheiro do ano? Você acha que algum dia ele sentou comigo e disse, eu vou te explicar por que eu fiz isso com você? Até ontem ele não me explicou. Faz isso com o obreiro hoje. Meu filho, limpa o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Tu estás querendo me rebaixar na terra? A gente tem que explicar para o obreiro por que ele tem que fazer a obra. No nosso tempo, você pode dizer que a gente foi feito no facão, mas pelo menos nós não somos Nutella. Não é qualquer coisinha que tira a gente do centro, não. O obreiro todo chateadinho. Aí você vai falar com ele, o que aconteceu, meu irmão? Ai, pastor, o senhor não me cumprimentou ontem. E daí que eu não te cumprimentei? O que muda a sua fé eu não te cumprimentar? Ai, é que eu lhe amo tanto. As pessoas saem da igreja hoje dizendo que ama a gente. Não, o senhor é maravilhoso, eu lhe amo, mas eu vou embora. Ama quem? Conversa fiada. Ai, eu estou tão envergonhado, eu queria minha carta. Aonde a senhora vai congregar, irmã? Eu vou congregar no Puleiro dos Anjos. Que Deus me mostrou. Eu disse, a senhora deve ter virado a pomba do Espírito Santo, para não lhe comparar a outro tipo de ave. O que o senhor está dizendo, pastor? Meu irmão, dê fruto onde você nasceu. Tem que mudar de igreja, nós temos que mudar de atitude. Ou você acha que só vocês sofrem? Você acha que pastor não sofre? Se você ouvisse metade das coisas que nós ouvimos, você já tinha desviado por 4 encarnações. Não é, pastor? Se a gente prega muito teologicamente, é porque é muito doutor. Se prega gritando muito, meus tímpanos não te aguentam. Eu fui dirigir uma igreja numa invasão lá, Jardim do Lago 3. Eu levantava a mão, batia nas telhas da igreja.
E eu estava naquela fase, fazendo teologia, então eu ia para o culto e falava para o povo, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, pastor, o senhor prega lindo, sua mensagem é bonita, mas eu não entendo nada. Não é fácil. E aí o texto diz, eu preciso terminar, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Eu sei que esse texto tem uma conotação teológica muito profunda, mas eu quero dar a maior simplicidade. Deus não vai falhar e nem atrasar. Mas o justo viverá da fé. A gente vai viver do que crê. A gente não vai viver do que observa, do que vê, do que pensa, do que conjectura, do que parece. A gente vai viver do que crê. E tem mais, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não é Deus de covarde. Covarde Deus manda para casa. Ai, eu estou com medo do Lula. Aí o que o Lula vai fazer conosco? Ai, será que o Lula vai proibir nós de vir para a igreja? Se bem que tem crente que vai ficar feliz, né? Porque já não gosta de vir para a igreja mesmo. Olha a pandemia, irmão. Fazia um ano que tinha acabado o coronavírus. Você ligava para o crente e dizia, irmão, então pastor, será que já acabou? Vocês estão usando máscara? Tem álcool gel? A ordem de Deus é, não recue. Não, você entendeu, eu só vou repetir porque eu sou insistente mesmo. A ordem de Deus é, não recue. Não retroceda. Mas aí eu termino essa noite, eu estou feliz de estar pregando aqui. No versículo 39 diz, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Eu não quero fazer disso doutrina, mas está no texto. Quem se retira, está se retirando para a perdição. Quem recua, está recuando para a perdição. Não tem vitória para covarde, não tem vitória para omisso, não tem vitória para quem retrocede, não tem vitória para quem recua. Mas a Bíblia diz, nós não somos destes. Nós somos daqueles que creem. E porque cremos, a nossa alma será conservada. E Paulo diz, porque se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício permanente. Oremai canoria semi nagachoria. Eu ainda sou da igreja que vive na terra, mas tem a promessa do céu. Enquanto estivermos aqui, faremos tudo o que está ao nosso alcance. Vamos pelejar, vamos pregar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ganhar almas, vamos expulsar demônios, vamos fazer a obra de Deus. Mas fazemos tudo isto, como a Bíblia diz, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, não se embaraçando, não se entrelaçando, mas olhando para Jesus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. A fé é o fundamento da vida do crente. Eu não vivo pela lógica humana, eu vivo pela fé. Eu creio. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então é com fé, de fé em fé, eu creio. Meu irmão, desculpe eu te dizer, desculpe eu expressar, mas não há alma nesse Brasil justa, não há alma
nesse Brasil honesta, que não sentiu o baque. Todos nós sentimos, eu também senti. Agora tem uma coisa: eu continuo crendo, eu continuo firme, eu continuo acreditando. Eramai ganore seminai. Deremando come na série me chori me candarasai. E agora eu faço uso da minha fé e declaro em Birigui esta noite: não sei o que virá, mas se escola começar a ensinar que homem é mulher, lembre-se de uma coisa: fazem 50 anos que escola ensina que homem veio do macaco. Quando é que o teu filho chegou em casa pedindo banana e pedindo para dormir num lugar? Porque ele veio do macaco. Ensinaram, falaram, mas ele chegou na sua casa e disse: mamãe, o homem lá, a professora lá disse que eu venho do macaco, mas eu sei, eu não vim do macaco, foi Deus quem me fez, foi Deus quem me criou. Era mais Derabai conoscia. E eu vou dizer na ousadia, desculpa passar tanto tempo, mas eu vou dizer na ousadia: podem mudar as leis, mas não mudarão os nossos valores. Podem mudar as rotinas, mas não alterarão a nossa fé. Erejo mahasiande, eremanaste coach mahasianda, erebando come na suri candarai. A pior coisa que eu faço na minha vida é cantar. É a pior coisa que eu faço na minha vida. E olha que eu faço muita coisa que eu não sou bom. A pior delas é cantar. Mas com a autorização da sua paciência eu vou cantar. Eu vou cantar o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo. Cada dia vou rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que bênção, mais uma vez Deus falando aos nossos corações de uma forma poderosa. E neste momento nós queremos com toda alegria entregar ao pastor Ângelo Galvão
preletor dessa noite, um presente, como uma forma de lembrança, para que não esqueça dessa noite que foi tão especial para as nossas vidas, e agradecê-lo por ser bênção de Deus nessa 10ª edição da EBO, Escola Bíblica de Obreiros, aqui na IADBIR, Ministério do Belém. Entregar essa placa com os seguintes dizeres: a IADBIR, Ministério do Belém, agradece o amado pastor Ângelo Galvão pela valiosa participação como preletor da 10ª Escola Bíblica de Obreiros, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho de amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Hebreus 6:10. Entregar também uma resposta de oração para abençoá-lo. Quero, por favor, pedir ao pastor Moacir, primeiro vice-presidente, para entregar ao pastor Ângelo Galvão.